Sejam todos bem-vindos a este projeto, a este momento da Boiler Room and Ballantyne Stream Music Studios. Só para dizer, conhecer muito esta frase em inglês. Bom, para quem não conhece esse projeto, vou aqui, de uma forma bem resumida e rápida, falar um bocadinho sobre os feitos deste projeto. A True Music é uma estratégia musical global da Ballantynes, com a qual a Boiler Room faz parceria para ativar eventos musicais e também criar conteúdos. Nos últimos 8 anos, por meio da sua plataforma True Music e juntamente com o parceiro de longa data, a Boiler Room, a Ballantynes tem-se comprometido a representar, apoiar e também promover a cultura musical inclusiva global, defendendo comunidades diversas e subrepresentadas em todo o mundo, com 70 eventos em 20 diferentes países ao redor do mundo. Dada uma plataforma para mais de 600 artistas, um alcance total de mais de 250 milhões de pessoas online em todo o mundo. Desta vez, o país contemplado foi a nossa querida Angola. E é a capital onde a True Music Studios abrirá as suas portas pela primeira vez em Luanda durante 3 dias, 6, 7 e 8, oferecendo uma série de experiências inclusivas, desde atuações, eventos ao vivo, painéis educativos, masterclasses, que vão ligar os fãs aos seus ídolos da old school, new school, tudo ligado ao estilo Kuduro, dentro das suas respectivas comunidades culturais. E só por isso eu vou pedir agora uma forte salva de palmas para este lindo projeto. Obrigada mais uma vez à Boiler Room and Ballantynes, True Music Studios, por ter escolhido o nosso país. Hoje será o pontapé de saída para estas várias experiências. Espero que vocês estejam preparados para esta viagem que com certeza será magnífica. Já daqui a pouquinho eu vou ter uma conversa bem descontraída com nada mais, nada menos do que a nossa querida e fantástica Titica. Já daqui a pouco, logo a seguir, vocês vão poder ouvir uma forte discussão no bom sentido sobre se o estilo Kuduro pode realmente se tornar global. E esta entrevista será feita pelo Cláudio Silva e o painel estará constituído com Noite e Dia, Oxifu, Batida e também Karina Barbosa. Para fechar, vamos ouvir boa música. Mas por agora, e porque este é um espaço seguro e inclusivo também, onde as pessoas podem se expressar e se movimentar livremente, dizendo stay true, que significa ser tu mesmo. Então, vamos só fazer aqui uma dinâmica rápida, olhar assim para o amigo ou amiga de lado e diz para ela, stay true. Em inglês mesmo, para ficar mais bonito. Stay true. Stay true. Então, enquanto cá estiverem, vão dizer isso um para os outros, tá? Sem mais demora, eu vou chamar a nossa querida, simpática, fantástica Titica. Aqui, Titica, fica aqui. Ai, meu Deus, aqui eu entrei. Tá tudo bem? Você precisa mais da almofada dessa cadeira. Tem suficientes aí? Tudo bem, Titica? Tudo bem, sim, graças a Deus. Boa noite a todos. Quem não conhece, meu nome é Tia Tickney. Eu vou falar de ti. Tá bem bom. Titica, começou como bailarina e hoje é difícil de encontrar um angolano que não a conheça de Cabinda ao Cunene. Em mais de 10 anos de carreira, tornou-se na artista transexual mais popular do país, mas sempre quis muito mais e por isso mesmo já soma vários palcos internacionais, sendo a primeira artista angolana a participar do Rock in Rio em 2017. Tem vários sucessos comprovados, trabalha muito, reinventa-se todos os dias e tem um segredo: pôr o coração, a paixão, história e verdade em tudo que faz. Eu mesma. És tu? Eu mesma. Vamos começar, Titica. Ter crescido numa família tão humilde e num meio com poucas oportunidades, ainda assim não te impossibilitou de sonhar tão alto? Graças a Deus. Eu sempre fui uma pessoa muito persistente,
uma pessoa que o não para mim sempre foi sim. Todo mundo tem uma história triste, a minha história não é alegre. Perdi os meus pais muito cedo, cresci com muito bullying, muito bullying, que você nunca vai ser ninguém, sendo de frente. E eu acho que isso deu-me muita força e ir atrás dos meus sonhos. Mesmo assim, nunca pensaste em desistir? Várias vezes. Até hoje, eu penso em desistir. Mas tem sempre um bichinho dentro de mim. Fala, é você. Tá bom, vou continuar. Ainda assim, falando desse sofrimento todo, eu sei que tu já chegaste a ser, inclusive, apedrejada na rua? Já cheguei a ser apedrejada. As pessoas, quando eu passasse para a rua, gritavam, como diz aqui a gíria, panina, panina. E eu, quando visse as pessoas, eu tinha que fingir que era homem, fazer aquele andar de bade, tá entendendo, né? Fazer aquele andar de bade para não ser vista. Mas eu tinha alguma coisa, mas mesmo fingindo andar de bade, as pessoas já me sabiam que era uma tigela partida. Já via, panina. Eu fugia, corria. E se me encontrasse, porque eu vivi no Hoje Ainda, saí do Hoje Ainda, depois vou contar a história do Hoje Ainda. Saí do Hoje Ainda, fui para a Precol, na altura eu estava com a noite e dia e a lixa na porta. Veio um menino, me encontrou na porta, deu uma garrafa na cabeça, comecei a sangrar. Eu sou por homofobia. E, graças a Deus, estou aqui. A dança foi um pontapé de saída para a tua carreira. Yeah, como bailarina que tu começaste. Sim. Já tinhas o bichinho da música? Já querias cantar? Já almejavas isso para ti? Sempre quis cantar, mas na verdade eu era bailarina tradicional dos Moioeto, na altura não Hoje Ainda. Me matava tantas 6 horas em ensaiar, nunca fui convocada para ir numa atividade. Mas porquê? Por ser diferente. Por ser uma mulher trans, nunca fui convocada para nenhuma atividade. Daí, quando surge a Fofandô, era uma febre, todo mundo queria fazer kuduro. E daí eu disse, não, também vou ser kudurista, vou cantar. Bem ou mal, mas vou cantar. E cantava sem responsabilidade. Então, um belo dia no Cine África, foi cantar a própria Lixa, Fofandô, à noite e dia. Todos os kuduristas naquele tempo, em 2005, se não estou enganada, estavam a fazer muito sucesso. E foram nessa atividade. E nessa atividade, onde eu conheci a Lixa, já acabei de dizer isso, né? E fiquei muito fã da Lixa. Então, nessa atividade, disseram aqui também, eu ouvi dizer que tem um panina, você bem disse mesmo assim, tem um panina que canta kuduro. Pejorativo. Foi homofóbicozinho, né? Pronto, mas já passou. Tem um panina que canta kuduro, todo mundo, tica-tica, porque na altura não era tica-tica, não era feminina, né? Tica-tica. Entrei no palco, rebentei como sempre, né? Pronto, tirava a música, depois tinha umas amigas nós ainda que conheciam os produtores de kuduro da atualidade naquele tempo, que era o Mário Rosa, Walter Laton e o Quilamon, não, Mário Rosa, Walter Laton, na altura que faziam o Certa Noite de Alquebecha. Eras adolescente nessa fase? Era, eu tinha 16 anos. É uma fase difícil, adolescente. Muito. Principalmente da aceitação. Tu, com opção sexual, não foi, tu tiveste medo de se apresentar? Ela não era medrosa. Eu sempre fui, eu nunca tapei o seu com a peneira. Mesmo na minha casa, quanto mais pequena, eu acarretava água na banheira. Sempre fui transparente, nunca pintei quadro. E só tentei, às vezes, mudar para agradar a minha família, só. Sempre fui eu. E aí, depois veio... Isso teve, claro, foram muitos anos de trabalho, de luta, e depois veio a nossa querida Titica, a primeira música que fez sucesso. Acho que foi o Chão? Foi o Chão? Foi Chão. Foi o Chão. Não, a primeira música... O que deu o do sucesso. Sim. Vou contar uma história. Que antes do Chão teve outras. Vou recuar um bocadinho. Vou parar aí no sucesso do Chão. Vou resumir rápido. Fui procurar Walter Laton, Mário Rosa, entre outros, companhia. Cantava, fazia as músicas, também era tudo roxa. Fui no Quilamon, lhe paguei meu dinheiro, música, nada, não me deu. Disse, ai, meu Deus, aqui você é bailarina? Procurei a Lixa na altura, lhe procurava, andava atrás dela, elas me fugiam, meu Deus. O não também na minha vida me perseguiu muito. Lixa, fugia. Um belo dia a mãe da Lixa me encontrou. Em casa, chamou a Lixa, aqui tem um menino, tu procura muito. Fica amiga dele, ok, não sei, essa coisa toda. A mãe da Lixa pegou, deu-me comida, comi, a Lixa veio, a partir daí fiquei filha de casa.
Depois fui bater a porta da noite e dia. Naquele tempo, quando éramos fãs, batíamos a porta das pessoas para pedir água só para ver a famosa. Hoje em dia já não se faz isso. Hoje em dia ainda faz, na minha casa costuma ir bater a porta. Por favor, moça, pode me dar um copo d'água? Eu já fiz isso na noite e dia, prontos. Daí fiquei amiga delas, andei com elas 3 anos, pedi a elas para ser bailarina, elas não aceitavam também. Ah, tu danças muito inteiro. Não, não danças muito inteiro. Isso aí é. O não também, como para mim, sempre foi sim. Sempre que fôssemos aos bodas, eram as meninas que eles serviam já na festa, é? Fomos já todas, servia a serva fofandô, serva lixa, aquela menina também quis andar no meio das famosas, mas também sofri bem de carregar as bolsas. Daí, me perdi um bocadinho, estava onde? A carregar bolsas. A carregar as bolsas. Da Daí, noite quando metesse as músicas de Kuduro na festa, eu rebentava. Quando metesse a mesa, só faziam roda para mim e me davam um bom de dinheiro. Então, um belo dia, a lixa diz, vou te convidar para um show. Levou-me para o show, rebentei. Levou para o show do Riquinho, matei. No show do Riquinho, e quando ligassem para a lixa, não esquece. Pejorativo, aquele panina de novo, como sempre. Não esqueça aquele. Ficava tipo, fazia já dueto com elas. Tanto que elas ficavam chateadas. Daí fui surgindo, fui dançando há 6, 7 anos. Depois me veio de novo o bicho de voltar a cantar. Cantei o Afrique Moto com a Tuga Agressiva. Nunca pensaste que seria desta forma, Não. deste tamanho, Não. com esta visibilidade? Não. Tão internacional? Não. Que levasses a nossa bandeira Tudo tão natural. longe? Não. Eu só cantava mesmo por hobby, mesmo porque queria cantar. E a partir do momento que eu descobri que eu sou uma representatividade não só para a comunidade LGBT, para pessoas que são do gueto, que vivem no gueto. Das periferias? E sim, fui um espelho. Eu pensei, a Titi que é daqui do Rangel, o já ainda cresceu, eu também vou crescer. Comecei a cantar com mais responsabilidade. Okay. Tenho fã, represento uma comunidade e não sou. É uma coisa de louvar. Okay. Sentiste, ou não sei se sentes até hoje, que existe algum monopólio em termos Todos de... os dias. Todos os dias da minha vida. Já te sentiste muito excluída? Já senti muito mais. Hoje em dia, por causa da minha imposição, consigo sentir menos. Hoje em dia, as pessoas sentem medo de me abordar, sentem medo de me fazer bullying, só conseguem fechar, né? Prontos. As grandes atividades, eu, graças a Deus, sempre fiz, né? Mas há algumas grandíssimas no nosso país que eu não vou, por exemplo, a cadeias televisivas, que eu não posso ir. Mas que já lá estiveste? Já lá estiveste. Foste e depois? Já tive, porque a minha música falou mais alto. Okay. Umas 2, 3 vezes, mas na mesma sempre a me tratarem como se fosse nada. Eu olho para mim para o espelho, eu digo, eu vou muito mais longe. Graças a Deus, eu sou das poucas artistas angolanas que faz menos show aqui e mais fora. Incomoda-te um pouquinho isto? Muito. Porque és muito mais tipo, valorizada lá fora do que... Isso, incomoda muito porque o teu pai tem que tratar bem, não o teu amigo vizinho. Então eu me sinto isso. Me sinto desta forma. E, no entanto, eu continuo em pé, com boca, criatividade, sempre a me reinventar, a remexer, a destapar todas as cubas. E hoje eu estou aqui, né? Sou uma das convidadas do Baile Home e a Valentine's. E faço muitos e muitos festivais internacionais. Rock in Rio. Rock in Rio, Viena, Pride. Como é que sentiste quando foste convidada pela primeira vez para o Rock in Rio? Olha, eu como sempre... Foste a primeira artista angolana? Fui a primeira artista angolana. A primeira vez fui como papel secundário. Quando me recebi o convite, e graças a Deus cai tudo no meu telefone. É só mais um show. Depois, quando eu vejo os telefonemas, vejo a dimensão nas redes sociais, eu disse, isso é que é? Porque as coisas da minha vida fluem nada esforçado, fluem naturalmente. Então, isso é de grande responsabilidade. Eu fui preparando-me fisicamente, porque eu gosto de estar gostosa, gosto de estar boa no palco, gosto de ter fôlego, treinar, preparar músicas novas e fazer bom show. Graças a Deus, no Rock in Rio, fui como papel secundário e a segunda vez que me convidaram, Rock in Rio Lisboa, fui como papel principal. Primeira vez cantei 3 músicas, agora este ano cantei 13 músicas. Estas informações viralizaram aqui em Angola? Não. Tudo que eu faço fora nunca é viral aqui. Como é que tu te sentes? Mal.
Como é que tu lidas com isto? Pena. Claro. Por quê? Porque é tapar o sol com a peneira. Porque quando está a chover, você não vai se fingir que não está a chover. O barulho está aí. O barulho é esse. Estou aqui, convidada, vou lá fora, saí nas 100 mulheres mais importantes de África, já ganhei o prêmio da trans mais respeitada de África. E mesmo assim, tu ouves crítica. Sempre ouviste crítica. Todos os dias. No Ofensas. Facebook, então, broxa. No Facebook nem vamos por aí, mesmo no Instagram. Como é que tu lidas? Tu banes estas contas, algumas também, Muitas a das maioria vezes- são fakes. Muitas das vezes eu Mas- bloqueio, muitas das vezes eu sou bem respondona. Se eu não disparato mesmo só já, porque não dá, porque falam famoso não pode disparatar. Mas eu falei, essa moça, esse cão. Mas, Dói? muito. Uma- Tipo, eu tenho irmãos, tenho sobrinhos, há coisas. Antigamente não me afetava muito, porque quem sofre são os que nos querem sempre bem, os que estão ao nosso lado. Por exemplo, eu tenho tias, estava no táxi, estavam a te falar bem mal e tive que discutir com não sei mais quem, estás a ver? Então isso me irrita, porque quem. É verdade. Estava no Facebook e vi uma besta, desculpa aí. Estava a te ofender que eu te conheço, porque tu não é paizinho. Meu nome nunca foi paizinho, é Teca Miguel. Afinal, nunca foi paizinho, é? Nunca foi paizinho, meu nome sempre foi Tica-Tica, que significa deixa. Porque quando era pequena sempre incomodei, como até hoje. Não te consideras uma artista? Incomodas ainda? Incomodo muita gente. Quem tem brilho incomoda. Tá vendo essa lâmpada? Esse telefone, se eu te fazer isso assim nos olhos, não vai te incomodar? Vai. É como Mas não eu. acendes, mas aí é incomodar. É como eu. Olha, tu já te sentiste injustiçada muitas vezes. Várias vezes. E o que é que te fez pensar em não desistir, continuar, chegar até aqui onde tu Eu que chegaste acabei de hoje? dizer, eu sou uma representatividade para uma comunidade e eu gosto de cantar, eu vivo a arte. É o que me faz não desistir. Muitas das vezes eu já deixei de pôr comida na minha casa para investir no meu trabalho. Já deixei de comprar um range, até agora eu não tenho mesmo, porque eu trabalho sozinha, praticamente, digamos, sozinha, de investimento de carreira, desde o princípio da minha carreira. Tive o primeiro disco, né, pago pelo Heavy C, mas eu sempre fiz produção executiva, sempre investi em pagar letras, sempre investi em pagar videoclipes. Então, para me manter esse ano todo, é mesmo muito esforço e determinação. Mas sei que é bom estar por vir. Arrependida de ter feito algo no passado? Nunca, Que não devias graças a ter Deus, sempre feito. fui do bem. Sempre. Sempre fui do bem, sempre fui do bem. sempre Alguma fui do coisa bem. que podias ter feito e não fizeste? Não me lembro, minha irmã, já fiz muitas coisas. Que podias ter feito e não fizeste? É dizer à minha mãe, só que era pequena, dizer amo-te muito antes de ela morrer. Mas uma pessoa que te apoia muito. A minha mãe já é falecida. Mas apoiou-te muito? 5 anos, apoiou muito, eu amava muito a minha mãe. A minha mãe era uma guerreira. Eu sou a inspiração da minha mãe. Eu saí de casa dos meus pais de criação aos meus 16. A minha mãe saiu da casa da prima dela, que é mãe de criação, aos 16 anos para procurar a tua vida. Ok. Então, a minha forma de ser, o meu dinamismo, a minha mãe morreu com 25 anos. Eu tinha 5. E o meu pai, eu tinha 4. E o meu dinamismo, a minha forma de ser persistente, assanhada, rápida, é tudo minha mãe. A minha mãe, aos 24, já estava bem realizada. Fazia Brasil, vendia diamante, era garimpeira. Já tinha 2 casas. Eu, aos meus 23 anos, comprei a minha casa. Já, então, eu acho que eu sou o espelho dela. Ainda assim, tu tiveste anjos na tua vida. Graças Pessoas a a Deus. quem tu te juntaste e apoiaram-te Sempre, bastante. sempre. Consegues mencionar aqui uns 2, 3, 4, Opa, eu 5 tenho nomes? muitas amigas boas que apareceram na minha vida. Hoje em dia, uma delas, né? Temos aquela rixa que diz supostamente à noite e dia, não, pronto, mas passa, já me fez muito bem. Mas tem rixas ou não tem? Temos, é óbvio, né? Mas já passou. Claro. Graças ao meu coração tá Leve. limpo. É uma pessoa que me apoiou muito. Era minha melhor amiga na altura. A Lixa me apoiou muito. Eu vivi na casa da Lixa 7 anos. E se não fosse a Lixa, à noite e dia, eu não estaria aqui sentada. Então, tenho de agradecer. Uma salva de palmas para elas. Tenho de agradecer. Porque eu acho que na vida nós não devemos só pensar no mal que as pessoas nos fazem, mas sim o bem.
Por isso, Ari. olha, eu já ia dizer, e por isso Comecei ainda já falta daí, Ari. tem que agradecer já, porque claramente se me praguejarem, vai pegar. Não Vocês, enganada? tu, e- tu e Ari têm uma sintonia, Ari, hoje já são Ari, irmãs. eu quando vi Ari na televisão, eu disse, essa rápia quem é? Na outra eu vivia com a lixa. Eu disse, Stella, vem da vez essa cantora aqui bem assanhada, é quem é? Ela não sou eu, tem a própria Stella lista. era a própria lixa. Era a própria Da lista. Stella vem da vez essa cantora é muito assanhada, muito sabida. Vimos, ela estava cantando, meu patrão, meu amor, meu patrão mandou chamar. Eu disse, hey, tá bom. Fomos ao Brasil numa atividade com a noite e dia, então a calça dela borrou toda de chocolate. Borrou toda de chocolate a calça dela. Pensa, subiu para mudar. Foi assim até o Brasil. Eu disse, amor, você é bem humilde. No meu caso, eu não faria isso. Eu subia mesmo para trocar. Eu sou muito vaidosa. Eu disse, não. Ela pensou na responsabilidade. Tem pessoas aqui à minha espera. Podem perder o voo por minha causa. Achei uma atitude muito humilde. Chegamos no Brasil. Invadi o quarto dela. Eu disse, uma cantora bem chique. Então já vejo os make-ups, perfumes. Eu disse, querida, eu quero esse perfume. Entrei no quarto e disse, quero esse perfume. Ela começou a falar, mas você então quem é que entrou no meu quarto? Eu me invadi, eu meio... Mas a minha, ela murchou logo. Tá bom, amiga. Eu vou te comprar. Cheguei em Luanda, na altura ainda era bailarina, viemos. Falamos muito bem lá, bebemos, comemos, voltamos para Luanda. Na altura era bailarina, eu tinha o meu telefone Nokia. Eu lhe ligava já, amiga, ao lado das minhas bailarinas, das cantoras, para me sentir que eu sou amiga da Kizombeira. Porque as coduristas nunca foram amigas das Kizombeira, porque as Kizombeira sempre ganharam mais. Eu disse, estou ligando a minha amiga Ari. Ari, mas está já no alto-falante do Nokia. Não percebemos bem essa parte. Naquele- Quem ganhava mais? As quizombistas, as Ganhavam quizombeira. mais que as coduristas. E ganham mais até hoje. Mas hoje já não. Ganham até hoje. Muito bem. Ganham, eu também sempre para lhes irritar. Estou ligando a minha amiga cantora Ari. Alô, amiga, como? Tudo bem? Ari também, tudo bem, Maracov. Na altura já também. Os santos dela também lhe disseram, vem almoçar aqui em casa amanhã. Eu também já ia, tua vida. Fui almoçar, ela me recebeu com muita, muita humildade. Sendo bailarina, ainda não pensava em cantar. Atenção, sendo bailarina, ficou minha amiga, me trouxe o perfume que me prometeu da Zarro, me lembro até agora de fazer a publicidade, me trouxe minha amiga. Fomos falando. Um belo dia, fui me hospedar, saí de casa, me chotaram. Quem? Da dança. Quem te chutou, tua tia? Da dança, do espetáculo. Eu já sou bailarina do Godzilla do game, me chota já também. Já não danças para mim. No dia também, já não danças para mim. Eu disse, minha vida, vou comer de quê? Eu não sei fazer brecha. Todas as paninas aqui sabem só fazer unha. Aquilo... Devia ir no salão. Aquilo ir no anda, salão. tudo que é gay, eu sempre cresci. Você é gay, Tem que ir ou no vais salão. trabalhar no salão, É. ou vais ser decoradora. Eu disse, minha vida, eu não sei decorar. Não sei fazer breche. Não sei fazer unha. Só sei dançar. Mas na altura já tinha cantado o Afrique Moto com a Tuga Agressiva. Já fazia um sucessozinho. Mas eu, como sempre, fui muito fiel às minhas amigas. Fiel às minhas amigas. Eu disse, nada. Não vou só cantar, porque essa aqui vão falar tem um olho no cachê. Elas falavam isso. Quer cantar? Você já está vendo o nosso cachê? Eu disse, não vou cantar. Tuga Agressiva vai só. A música começou a fluir, porque não se abandona um serviço sem você ter a certeza que aí vai dar certo. Me soltaram, minha irmã. Fui já cantar com a Tuga Agressiva. A Tuga Agressiva também me fugia mais nos shows. Cachê só ia no bolso dele, do meu primo, da minha tia. Eu disse, um azar. Tuga Agressiva também me proíbe de cantar música. Eu disse, pronto, me cagaram nas pombas. Recebo também a música do Rei da Selva. Rei da Selva me deu a música. A primeira música que eu fiz já solo era com a Idimásia. Apareceu já a oportunidade de eu assinar pela produtora. Aí já começaram a vir as glórias. De eu assinar na Boi de Beats. Codurista. Trans. Boi de Beats, onde só tem artistas top. Eu disse, o quê? Eu disse, amanhã vem, não quero saber das cláusulas. Assinei. Não pensaste nem eu. Não pensei duas vezes. Aí Demásia fez o passe, a Ari também, depois me ligou, mana, o que precisares, estou aqui. Foi aí onde surgiu o Olho Boneco? Ainda não surgiu o boneco. Até pulei uma parte, vou recuar um bocado, foi aí. Comecei já a cantar, não, minto, pronto, não vou já errar. Entrei na Boi de Beats, assinei com a Boi de Beats.
Jorge Rei da Silva tinha problema com o Heavy C, me recebe a letra. Quem? Jorge Rei da Silva. Ah, ok. O Aí demais me recebeu a letra. Eu disse, ei, meu Deus. Nenhuma música para cantar no show, se me convidar, eu vou cantar com o Tu que me proibiu. Jorge Rei da Silva, letra gravada. Deu na Dama Ludmilla, na acaba de dar o toque. Eu disse, não faz mal. Heavy C, tens que desaparecer um pouco dos holofotes para desassociar a tua imagem, a dança, não sei o que. Ele está bem. Naquele tempo batia o palos. Está bem. Eu tinha $100 gravado, guardado no banco. Das danças já. De Vitor é como? Heavy C disse para não te gravar. Surgiu o De Vitor. De Vitor é como? Porque o De Vitor é um dos impulsionadores para eu voltar a cantar. Porque gravei lá o Afrique Moto, na altura fui acompanhar a noite e dia, então a noite e dia não estava conseguindo gravar uma parte em Lingala. Então eu gravei e disseram, chefe, você tem dom para cantar? Meu convidado disse, não quero gravar o Afrique Moto, ficou aí também, me deram já chuchu na minha colega. Foi. De Vitor, faz favor, me gravação não posso, Heavy C não vai gostar, sabe o que eu fiz? Lhe corrompi, disse, De Vitor, tenho $100, vou te dar, me produz som. Lhe dei $100, Mona Sá escreveu a letra, disse já que eu também na minha casa de banho. Chão. Veio chão. Sim, mas porque na altura eu já frequentava o Brasil, eu também sou assada antiga. Isso me inspirei já no Brasil. Chão, devido a ter um coro, chão. Cheguei lá no estúdio, devido ao engravidou, já dá, onde veio já o... assume. Eu nem namorei então com o De Vitor, atenção, o De Vitor engravidou. Esta polêmica que vocês namoravam? Namoraram porque do grito já gemido, é? Mas é um gemido. É um gemido, claro. Mas não é, claro. Não é com o De Vitor, Não né? é com o De Vitor, era a situação do De Vitor. Porque o De Vitor engravidou, estava a fugir. Então, estava a fugir. Então eu fui no estúdio, eu a gravar, De Vitor estava a fugir, gritei, De Vitor, assume. Ele disse, isso é o quê? Repete, só vou assumir isso no beat. Gravei o chão. Sucesso absoluto. Absoluto. Conta-nos sobre a enchente do Cine Atlântico. Na altura desta música do chão. Foi na altura do Hello A fila foi de onde para onde? Foi do Cine Atlântico até na Liga Africana. Até hoje passa numa série do I Love Kuduro no... Isso aqui é Trace, né? Trace não, os filmes que é TVC1, TVC2, né? Eu também não assisto muita televisão. É onde? É mesmo. Isso. Do I Love Kuduro. Passava lá. O show encheu. Na altura era bem feia. A Funix, quando vejo aqueles vídeos. Aquela maquiagem que me fizeram. Não posso concordar, né? Não, era mesmo. Concorda mesmo. As plásticas me ajudaram. Era feia. Me fizeram, fiquei tipo a Meg Zuzu. Disse que me fez essa make-up. Hoje em dia... Juro, eu quando vejo aquele filme, eu saio da sala. Porque as minhas sobrinhas, tia, essa não é você. Eu falei, a tia, as plásticas então, minha sobrinha. Era muito feia. E eu naquele ficava chateada com a Mimi, porque a Mimi é que me maquiou uma não era a minha cara. Tinhas noção de que seria da forma que foi? Aquela enchente toda? Eu não tinha noção. Eu não sei como explicar. Eu vou repetir de novo. As coisas da minha vida acontecem de forma natural. Sou uma mulher abençoada. Quando dizem que as bichas são obras do demônio, eu acho que eu sou obra de santo. Porque eu tenho muitas bênçãos. Da mesma forma que eu tenho muitos não, muitas pedras, também tenho muitas bênçãos. Tenho que agradecer a Deus. Não vou estar aqui a me vitimizar. Então... Depois daquele show, foi chão. Fez o olho boneco com Ari. Fizeste o olho boneco Ari. Eu vou contar uma história da Ari. Uma vez fui no Miami. A história da Ari? Eu vou contar uma história já da Ari. Quando começou já a me entrar bem a bestice. Fui no Miami. Estava a ser barrada para cantar. Ela chegou com C4, não sei o quê. Eu estava já ia embora também, mal disposta já com o moço também. Nas axilas, na porta. Mana, tá se aonde? Eu disse, mana, estou já. Pedi para cantar, não me deixaram cantar. Estou embora. Ela disse, o quê? Vem, nos assiste. Vou cantar eu, C4 aqui, nos assiste. Ari no palco. E o que ela fez? Isso aqui tem uma menina, é novo talento, gosto dela.
Eu vou chamar ela no palco para cantar para vocês. Ela quebrou o protocolo do Miami, que eu estava a ser barrada para não cantar. Eu cantei no Miami, sem sombra de dúvida. Naquele dia, era convidada para todos os domingos ir cantar. E não estavam a me deixar cantar. Todos os domingos que eu fosse ao Miami, vamos chamar a Titica no palco. Eu disse, então, vos dei bem. Estás a ver? Ari é um verdadeiro anjo, né? Ari é um anjo na minha vida. O ALS, o Dr. Eugênio, tenho que agradecer. Se hoje eu sou tudo isso, é um senhor que me estendeu a mão, sem preconceito, sem nada, deu-me visibilidade. Foi este senhor. E não só, ele ajudou muito a cultura nacional cá em Angola. Ele não tinha distinção, diz assim, né? Não tinha distinção. Qualquer músico, seja de Benguela, do Lubito, do mundo inteiro. Do mundo inteiro, então, pronto, a exagerar já, né? Da Angola toda, ele punha nas atividades deles. E, graças a Deus, muitos dos cantores tiveram muita visibilidade através da LS Produções. Então, uma salva de palmas, por favor. Para esse anjo, LS Produtor, Dr. Eugênio, porque foi ele que me ajudou também aí na Ana Maria Braga. Já ia chegar aí, mas não tanto. Foi ele, o doutor Minoro. Pronto, ele patrocinou, pronto, ajudou muito. A Emília Brandes também é um anjo. Eu, graças a Deus, sempre tive boas amigas. Nesses anos de carreira, existe algum show que tenha te dado mais prazer de lá estar? Seja nacional ou internacional? Sei que são vários, não é? Difícil assim. É difícil, mas shows que mais marcaram-me muito. Cá em Angola, Moçambique e Brasil. Agora Rock in Rio, Lisboa, né? Cá em Angola tem algum específico ou todo? O meu show do Cine Atlântico. O teu show? Do Cine Atlântico. Ok. Tem vários shows. O do Chão ainda? É lá, do Chão. Tem um show também do Cine Tropical, que em 3 dias de publicidade aquele show encheu. 3 dias que eu tinha medo. Eu disse, tá-me convidado com 3 dias. Se te perguntar que tinha medo, eu ia dizer não, porque para ti as coisas acontecem de forma natural. Não, tinha medo. Muito medo. Eu disse, isso vai rochar a sério. Quando eu fui naquilo, aquilo estava abarrotado, era no Cine Tropical. E raramente coduristas faziam shows ao vivo com banda. E também fui uma das primeiras. E foste também a primeira artista codurista a ser entrevistada pela renomada apresentadora Ana Maria Braga. Ok. Foi 3 vezes consecutivas. A notícia repercutiu aqui em Angola ou também nem por Na isso? altura repercutiu bastante. Pois. Bastante. Acho estranho, no princípio, começar a aceitar bem. Quando eu comecei a me posicionar bem como cantora, uma mulher bonita, gostosa. Sabes que às vezes também, beleza também atrai. Você também já está muito armada. Está armada e bonita, está já a meter Lobotan, nunca lhe pôr de lado. Não é assim que acontece. Porque às vezes vai dar de processo, passa arrogância. Mas não é, continuo humilde até hoje. Ok. Mas ainda bem que aqui foi falado desse... Graças a Deus. Ok. E aí surgiu Ana Maria Braga, daí brasileiros é um povo que não esquece. Ok. Pode passar 10, 20 anos, vai te falar, te vi na Ana Maria Braga. Surgiu Ana Maria Braga, participei da Ana Maria Braga, dei o meu show e apareceu outras atividades, fui fazendo festivais no Brasil. Depois surgiu Fátima Bernardes, 2 vezes consecutiva. Ok. Depois surgiu o convite de cantar com Baiana System, que me fez ir para no Rock in Rio. São artistas baianos que cantam também música popular. E fez também muito sucesso e que me fez ir para no Rock in Rio. E depois participei no Mr. Brown e vários músicos também da praça. E fui assim, somando, me familiarizando com o Brasil. Hoje em dia, no meu canal do YouTube, tem mais subscritos brasileiros do que angolanos. Ok. Hoje há mais união entre os artistas... angolanos? De Kuduro, estilo Kuduro. Estilo Kuduro parece um bicho, já? Eu não consigo explicar. Mas entre as mulheres ou... É tudo. Está tudo misturado? Temos muitos problemas. Os problemas começam onde, Titica? No disse-me-disse. E nós, kuduristas, temos muito problema em aceitar o sucesso do outro. Não seriam vocês os primeiros a se eu apoio, tanto que eu vou buscar... Eu sempre, graças a Deus, seja quizombeiro, seja... Quizombeiro, como disse aqui, né? Fazedor de quizomba, de semba. Estão a entender. Se não tiver... bastante. Se não tiver visibilidade, eu ajudo. Na altura eu tive primeiro mas eu já tinha muito sucesso de participações, não como carreira solo. Ela também me ajudou. Eu, quando fosse à rádio, eu levava o meu CD, a minha música e a música da Idmásia. E o CD do Coeno Ayonda. E no meu show no Cine Tropical, eu, Titica,
chamei o Queno Ayonda no palco, não estava, quebrei o protocolo, porque eu achava que era um grande talento. A partir daí daquele show, o Queno começou a explodir. A Edmásia tocava comigo na rádio, se tivesse um show lá, depois também eu e a Edmásia, sempre fui uma pessoa de dar a mão. Agora, voltando ao assunto das culturistas, é problema de ego. Todas que vêm são rainhas. Todas que vêm. Eu até, graças a Deus, me intitularam Rainha do Kuduro. Minha irmã, me dão só princesa, porque coroa está trazendo de problema. Me põe só princesa do Kuduro. É uma hierarquia, não é? Então, coroa mesmo fica com a fofandã a noite e dia. Quero mesmo ser só princesa. Ok. Aí onde mesmo estão os bifes grandes, rainha, não? Assumes que já bifaste também? Que já Eu bifo todas. Quem se rever, responde. Tipo, sim, mas já... se não aguenta, não dá te encostar. Tenho tantos brotos, umas frescas, então, baby, baba, mandar o chocalho. Tá bem bom, tô bem boa. Nossa, só tá à toa. Tô sem tempo para estar a competir com essas miúdas pequenas, são peixes da lagoa, cheio. Todas pequenas, peixe da lagoa. Eu vou ouvir. Mas, Titica, ao cantar, tu, ao escreveres, queres chegar em alguém, mas só que generalizas, Você né? generaliza. E no Kuduro, quem se revê, responde, vai falar assim, Titica também não é tudo isso, vou te dar. Okay. Ajudei a dar uma série, quem mandar madame rezou, disse, o paizinho virou mãezinha, também boa cabela. Então, o Kuduro é isso, é imposição, empoderamento, mas não levamos no lado pessoal, mas mesmo quando se encontra, já para luta atrás do palco. Está a entender? Eu acho que é a essência do Kuduro. O Kuduro é igualzinho ao rapper. Se você não for Fox, não vais longe. Mas vocês sentem que o público, os vossos fãs, de forma individual, estão à espera das respostas? São os problemáticos. Você vai no Instagram da Pocapi, a Samara Panamera. Tá vendo? Vai no conta da Samara Panamera, também responde. Afinal, os fãs não falam. Os fãs são os causadores do grande bife. Tá aí na rua, sai minha conta Titica, não te dê, tá te ganhando. Você não tá lançando nada. Estou a mentir, Godzilla do Game. Chega, Godzilla do Game está a te ganhar naquele puto, porque nós sempre temos uma concorrência. Okay. Nos associam sempre. Por exemplo, eu vou me associar sempre à noite dia, a Jéssica Pitbull são as que são mais destacadas. O Puto Prata, o Malogrado na Grelha, o Godzilla do Game, a quem mesmo também não está associando a ninguém, né, ainda? Godzilla, estou a te perguntar. Ainda não está associando a ninguém que tem bife contigo, né? Pois. Essa associação já está a ver, né? Godzilla está a cantar assim, está a me imitar, está a imitar meu estilo. Nunca incomodou-te esta comparação, Titica, noite e dia? Já me incomodou porque somos diferentes. Fizemos o mesmo estilo, mas temos contextos diferentes. Mas é uma cantora que eu respeito muito por ser uma mulher kudurista. O Kuduro é um estilo muito menosprezado. Ela é persistente. Okay. Tem 20 anos de carreira, então é de se respeitar. Então, a coroa fica mesmo com ela e a Fofandô me dão só a tiara. Ok, de princesa. De princesa. Titica. A partir de hoje sou a princesa do Kuduro. Está registrado. Está registrado. Titica, várias... A Frauser, da Disney. Várias vezes aqui nesta entrevista... A Pequena Sereia. Tá bom. Ai, tá bem bom. Se esse barco afundar. Várias vezes foste aqui dizer que tu és linda, tu és gostosa, eu sou bonita. Era bem estragada. Okay. Eu não quero confirmar esta tua afirmação. Quando estou no espelho... Tá bom. Era feia, estragada. Tá bom, eras. Mas agora não. És muito assediada, Titica. Conta-nos. Como é que... 24 sobre 24 horas. Sou uma mulher... 24 sobre 24? Eu só não caso mesmo já porque são muitas opções. É verdade. Ok. Eu se acordar mais e falar, vou casar, eu caso. Já tem aí o... Tem na B, que eu tenho portanto de 5, 10 anos sempre, alô. Mas não me liga, moço. Não te quero, não me liga. Então você fala não me liga, mas está falando liga. Ok. Graças a Deus, nesse aspecto de ser desejada, querida, nunca fui órfão. Mesmo naquele meu tempo de ser estragada, nunca fui órfão. Mesmo naquele tempo, no tempo em que não eras bonita. Mesmo naquele tempo que eu era mesmo feia, meu telefone nunca parou. Nunca. Sempre fui uma mulher, sempre fui sensual, sempre fui sexy, tá entendendo? Eu, quando era pequena, me chamavam Titica Viola. Okay. É verdade.
Sempre tive assim um rabinho empinadinho, saiu o rabo da minha avó, em vez de sair do meu avô, saí com a bunda do meu avô. Titica, nós temos a tua foto daquele tempo, todo mundo aqui tem Mas no Instagram. quem me conhece há muito tempo, já não falava que eu meti rabo há muito tempo, Ninguém aqui te Zinilda. conhece há muito tempo. Zinilda, você conviveu comigo há muito tempo. Tá aí a Zinilda, tá aí a mulher do Chifu. Tá aí. A Zinilda foi a gente da lixa, eu era bailarina, era a nossa gente. Tá bom. A Zinilda, espera, vou jogar. Zinilda, confirma ou não? Meu telefone nunca parou. Ok. Já fala, Titica, aumentou o rabo no Brasil, mas eu tomava hormônio Mas, na altura. Titica, tá bom, sei tudo isso. Nunca assumiste por quê? Ainda não chegou na altura, mas não sou bebê. Titica, eu te entrevisto, acho que há quantos anos? Solteira assim sozinha nunca. Não queres? Queres estar free, livre? Não gosto de ser presa a ninguém, pra já. Eu saí na casa, eu se calhar não nasci para ter marido. Vou já esclarecer isso, Ok. para não tapar o sol com a peneira. Não gosto de ser presa. Ok. Porque você quando tem marido, tem que fazer almoço a hora, acordar a hora, cozinhar, lavar as boxas, lavar os tênis, tudo. Você... É verdade. Estou a mentir. Tens que fazer todo o dever de mulher. Eu não vou fazer o dever. Eu gosto de festa, gosto de discoteca, mas vai me bater. Estou a falar sério. Sim, sim. Ok. Então, solteira queres assim, sozinha nunca. Ok. Queres continuar livre, leve e solta, né? Quando chegar o momento, mana, vou agarrar o coitado. Mas deixa ainda girar um pouco. Pode girar à vontade. Olha, fazer parte deste projeto da Boiler Room... Até achar o certo. Ai, nunca achaste assim nenhum certo. Eu quero continuar a entrevista. Já achei, mas continua. Já achaste? Já. Está contigo agora neste momento? Ah. Ou não estás solteira? Solteira assim sozinha nunca. Ainda não sabe, tá a entender como. Tá bom, estás com Não alguém. tenho certeza. Esses moços são maçada. Ter marido é crossfit. Eu ouvi. Depois eu gosto, é manguito, eu gosto bem bonito. Ai, meu pai. Ter marido é crossfit. É crossfit Tô a mesmo. Você tem, tô a mentir. Estás a perceber? É manguito, É mana. manguito. Isso que eu Depois nem dormir com o marido. Ai, meu Deus. Eu vou te contar novo essa história, fala. Oh, dormir com o marido vais me contar. Toda hora não? querem. Ai, é? Eu, como não sei de nada, a toda hora querem. Vamos continuar. Aí os homens eles sabem. Estão Ok. sempre. Tão Amor, sempre. estou a dormir. Titica. Você Titica. pode descontrair um pouco, vamos na Sim, entrevista. claro. O Joey já me deu o sinal. Não, você falou de marido, né? Pronto. Sim, claro. Fazer parte deste projeto da Boiler Room em Valentine's Stream Music Estou Studios. muito feliz, muito feliz. É muito gratificante para É ti. muito gratificante para mim, nos dois lados. Um pouquinho menosprezada aqui, né? Pronto, mas também sou querida. Só são 5% ou 15%. Melhor nem prontos. mencionar essa Melhor parte. nem mencionar essa parte. Muito agradecida por valorizar o kuduro, porque o kuduro é um estilo muito menosprezado no nosso país, mas é um estilo que tem mais visibilidade. Hoje em dia, cá em Angola e não só, se não tocar em kuduro, não é festa. Não é festa, queremos ouvir do Camboá, Cavalo de 2030. Pode ser música com muita futilidade, mas nos revemos. São linguagens que têm a ver conosco. O kuduro é um estilo que retrata a nossa realidade. O kuduro não canta de amor. Você me fez cantar amor, amor, te amo, não sei, mas não como. O kuduro é um estilo que retrata a nossa realidade. Então, Barry Home, a Valentine's, muito obrigada por darem visibilidade a este estilo. Uma salva de palmas para o kuduro. De forma a mostrar o mundo a nossa pulungunza. O nosso kuduro tem muito, mas muito poder. Eu já fui em festivais que não falam português. Não falam português. Eles pedem bis. Estou a cantar português, não falo inglês. Titica. Em Viena, me lembro como se fosse fazer um festival Pride grande. Pediram bis para voltar no palco. Então vamos valorizar mais o que é nosso. Sim, temos o kizomba, temos o semba. E hoje em dia, se você for a um show, vou recuar mais um bocadinho. Já agradeci, muito obrigada de coração. De coração. Os shows querem pagar mais nos fazedores de kizomba do que no kuduro, ainda por cima te põe a fechar. E você que levanta mais. O nosso cachê é preço de pão. Não tem sentido. Tem que mudar este quadro. Urgentemente. Vai ser a Aí primeira. naquela mostrou o que é o kuduro. É verdade.
Isso serve de reflexão para a nossa sociedade, os nossos dirigentes principalmente. Que o Equador não pode cantar na gala. Que o Equador é algo que te representa, pai. Teus filhos dançam do Camboá. Teus filhos dançam Cavalo 2030. Dançam mesmo. Teus filhos dançam do Camboá. Você quando vê o filho do Camboá. Quando vê o pai se esconde. Mas o pai também, quando está bêbado com os vinhos, também dança do Camboá. Titica, stay true. Já? Já. Tem a boa de medo então, é? Eu sou muito ansiosa e medrosa. Disse, meu Deus, tenho medo de errar. Fazer entrevista me dá muita dor de cabeça e muita dor de barriga. Porque eu sou uma pessoa que gosto. Chegar só a cantar, destruir, embora. Não tenho o poder da fala. Mas aqui, como vocês me deixaram à vontade, a Stella... Titica, sê tu mesma sempre, tá? Graças a Deus. Sempre a destapar as cubas. Obrigada. Uma forte salva de palmas para a nossa Tickney. Só assim para fechar, lança assim as tuas dicas. Como é que é as cubas, o gemido, tudo, não o que tem medo mais? de nada, bate na madeira, seca tudo, a imitada jamais igualada. As macopinas, as baiaiás, as bamiziques. O grito. Assume. Tá bem bom. Eu quando cruzo na área com uma dança da vingança, se dá um retrocesso, tipo um passo de dança, cansa, para de ser confusa, segura a ansa. Bem longe da Itália, mas estou a fazer massa. Ei, pipi, sai da frente que eu estou a viver. Sou mais boss que a Lady V. Estou sempre a gostar do zigue-zigue, zigue-zigue. Mais uma conquista, olha pro estatuto desse artista. Eu não brinco, arrasto o pato, sapata reclama, também lá arrasto na pista. Agilidade no problema, fica atenta nesse esquema. Palmas para a Titica. Mãe grande, Essa é uma música que estará em breve no mercado com o Vitão brasileiro. Uau! Já tem videoclipe gravado, mas a música que eu tirei agora é para agitar as danças com os culturistas da New School, que é o Que é uma Pastilha, e o Mauro Estraga, são muito talentosos. Boa. Que é o Olho a Banana está a ser assada, abracadabra, que é a palavra mágica, porque eu sou uma palavra mágica. Eu gosto muito de comer banana. Olha a banana. Está a ser assada. É para nós pensarmos que aqui é mesmo a banana assada. Campinha não se titula, merece. É mais velha, mas dengue obedece. É que no carvão ou no forno, a banana apetece. Olha, mais uma vez, parabéns aqui ao projeto Boiler Room em The Ballantine Stream Music Studios. E mais uma vez, uma forte salva de palmas, por favor. Obrigada. Bem tímida. Tímida, não tens nada. A nossa entrevista termina por aqui. É o intervalo de 10 minutinhos, logo a seguir a mais um painel, tá? E vamos à música lá fora com a DJ avassaladora. Obrigada a todos, tá?